Irmãos, vamos abrir aqui em Atos, capítulo 22. Atos, capítulo 22, o verso 14 e 15. Então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Vamos orar, irmãos. Nosso amado Pai, nós somos gratos a Ti por Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento, por esse tempo tão glorioso, onde nós estamos aqui reunidos como igreja para Te adorar, Senhor, para exaltar e glorificar o Teu santo nome. Nós nos colocamos, ó Pai, aos Teus pés, para ouvir a Tua voz, a voz doce do Teu Espírito Santo. Venha nessa noite, Pai, sobre nós, tocando em nós, revelando a Tua verdade, revelando mais de Cristo, ó Pai, para que Ele cresça em nós e nós diminuímos. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta passagem nos mostra aquele momento que Paulo estava citando o testemunho dele diante do Senhor. E quando ele foi até Ananias, aquele homem impiedoso, que orou diante dele, e foi dita essas palavras para ele: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu, para que conheças a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz de sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Irmãos, que maravilhoso isso! Esse testemunho do que foi chamado o apóstolo Paulo. Nós, irmãos, temos que ter um cuidado com o testemunho do Senhor na nossa vida. O que o Senhor procura em nós, irmãos, é o testemunho dEle. O Senhor não está interessado nas nossas obras, mas sim no testemunho de Cristo em nós, irmãos. Aquilo que as pessoas estão vendo de Cristo em nós, foi para isso que o apóstolo Paulo foi chamado, para ser sua testemunha de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Nós todos sabemos que quando ele foi chamado, ele veio dos judeus e o Senhor propriamente foi ao seu encontro e levou o apóstolo Paulo a uma transformação por completo, aonde ali ele se esvaziou de todo o seu conhecimento e olhou firmemente para o Senhor, a ponto dele chegar lá em Coríntios e dizer: eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Esse, irmãos, é um testemunho que nós temos que ter muito cuidado em nós. Nós podemos confundir o que é testemunhar do Senhor. Testemunho do Senhor, irmãos, ele está atrás de um testemunho vivo da própria vida de Cristo que está em nós. Muitos por aí se declaram testemunhas do Senhor, professam testemunhando aquilo que o Senhor faz em nós. Não é isso que o Senhor está interessado em nós. O Senhor está procurando em nós a vida gloriosa do seu Filho Jesus Cristo. Se de fato nós estamos testemunhando esta vida, da mesma forma que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele foi uma testemunha viva, irmãos, daquilo que ele
viu e ouviu. Tão precioso para nós compreendermos que o Senhor não está interessado nas nossas obras, irmãos. Não esqueça disso, irmão. Ele não está interessado nas nossas obras, e sim no testemunho de Cristo em nós, irmãos. Se nós de fato testemunharmos a vida do Senhor, as obras que vamos fazer vão ser naturais. Não vai haver esforço em nós para exercer algo para que Ele seja glorificado. Porque a vida dele em nós estamos expressando, testemunhando. Nós muitas vezes preocupamos com muitos pequenos detalhes, irmãos. Alguma coisa nós já queremos dizer, vamos testemunhar do Senhor. Vamos testemunhar aquilo que o Senhor tem feito em nós. Não é isso, irmãos. Você se lembra muito bem essa história tão maravilhosa que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele chega lá em 2 Coríntios, ele começa a falar dessa história. Eu conheço um homem que há 14 anos em Cristo Jesus. Não sei se no corpo ou fora do corpo. Ele tem cuidado até de falar dele mesmo, irmãos. Que testemunho é esse, amados? Eu creio que se fosse em algum de nós que acontecesse aquilo que aconteceu com o apóstolo Paulo, a gente ia se gloriar, irmãos. Porque onde esse homem foi levado, ninguém foi. Ele foi levado até o terceiro céu. Ele diz ali que ele viu coisas inefáveis, que não era lícito nenhum homem ver. Você imagina, se Paulo fosse um homem que andasse na carne, quem ele ia ser? Ele ia se encher, irmãos. Tanto é que foi posto um espinho na sua carne, para que todas as vezes ele lembrasse daquele local, aquele local maravilhoso que ele viu, o espinho tocasse na sua carne. E ele, Paulo, você tem que compreender que o meu poder aperfeiçoa na tua fraqueza. Você foi chamado entre os judeus para testemunhar de mim, primeiramente entre os gentios. Por isso que ele veio, ele foi chamado do Senhor. Se você abrir comigo aqui em 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, o verso 8 e 9. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Amados irmãos, essa tem que ser a nossa realidade, irmãos. A realidade em que o apóstolo Paulo testemunhava do Senhor, em todo o momento em que ele estava vivendo. Ele foi chamado para ser uma testemunha viva do Senhor. E tão nítido para todos nós, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Santa vocação, irmãos. Não segundo as nossas obras. E se tivesse alguém para se gloriar nas suas obras, seria Saulo. Ele era uma pessoa para se gloriar no que ele era. Mas ele deixou tudo isso de lado e olhava para Cristo, quando ele diz, o autor e consumador da nossa fé. Sempre, irmãos, a nossa visão tem que estar no alto, para cima. Buscai as coisas lá do alto, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Deus. A nossa visão tem que estar no alto, irmãos. Nossa visão não pode estar terrena. Porque se a nossa visão estiver terrena, nós vamos ter problemas, irmãos. Nós não vamos conseguir ver o Senhor se nós não olharmos para o alto. Porque é isso que nos diz a palavra. Esta é a realidade para nós. Se Paulo olhasse para as coisas que estavam na sua frente, irmãos,
ele não seria este homem que viveu uma vida íntegra diante do Senhor, que foi um testemunho vivo de Cristo em todo momento da sua vida. Até onde ele estava aqui, encarcerado, irmão, que nós lemos aqui. Lembra, né? Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Os momentos onde Paulo experimentou mais a comunhão com o Senhor foi quando ele estava preso, irmãos. Ele teve uma comunhão mais profunda com o Senhor. Que era um momento simples e fácil para todas as pessoas murmurarem e reclamar. Mas ele não. Ele deixou de olhar para as coisas que estavam ao seu redor. Ele olhava somente para o Senhor. E ele sabia que ele foi posto lá pela vontade de Deus. Todas as coisas em nós, irmãos, têm seus desígnios. O Senhor tem tudo traçado por nós. Precisamos compreender, quando ele diz lá também, em tudo dai graças. Amados irmãos, o quanto é necessário nós aprendermos isso. Nós somos fáceis a agradecer nas coisas simples, irmãos. Quando tudo está bem em nós. Quando aparece algo, nós já murmuramos, irmãos. Nós somos assim. Mas nós precisamos aprender. Porque Paulo foi um homem que aprendeu isso. Ele aprendeu aos pés do Senhor. Ser uma testemunha viva do Senhor. Quando Ananias disse essas palavras para ele, irmão, eu creio que ele nunca esqueceu disso. Em Atos 22, como nós lemos aqui no início. Que você foi chamado para testemunhar o Senhor. É necessário, irmão, nós compreendermos o que é estas palavras. Em Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, o verso 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Irmãos, segundo estas palavras do apóstolo Paulo, nós compreendemos que existe um evangelho anunciado por aí afora, que não é esse evangelho que Paulo pregou, irmãos. Existe um evangelho anunciado, um evangelho triunfalista. O evangelho que não leva a ninguém a morrer com o Senhor. Porque o evangelho que nos leva a morrer com o Senhor é o evangelho que Paulo levou, irmãos. Porque para nós isso foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente crer. O que é isso para todos nós, irmãos? O que é isso? É só você olhar para a vida desse homem, como foi o seu testemunho, a sua vida diante do Senhor. E nós, irmãos, temos que nos preocupar com essas coisas. Na nossa caminhada com o Senhor, desde o momento em que nós cremos nele, o quanto da vida dele tem aumentado em nós. O quanto da vida dele tem sido formada em nós. Nós temos que olhar para esses detalhes, irmãos. O quanto dele tem se manifestado em nós. Porque nós entendemos também que o crescimento de um cristão é um crescimento para baixo. É um crescimento onde o Senhor cresce e nós diminuímos. Entendemos isso. Mas Pedro não escreveria na sua carta, na sua segunda epístola, capítulo 3, verso 18, antes crescei na graça e no conhecimento que está em Cristo Jesus. Ele não escreveria isso se não fosse aprendido, que não fosse colocado pela vontade do Pai, esta realidade, para a sua igreja, irmãos, para a igreja dele. É necessário isso em nós. Mas o que nós estamos dizendo aqui do apóstolo Paulo, sobre esse testemunho da vida de Cristo. Ser um testemunho vivo. É isso, irmãos, que nós temos que entender. Porque foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. E não somente crer. O que seria padecer por Cristo, irmão? O que seria? Nós não precisamos muitas palavras para entender o que é isso, irmãos. Padecer por Cristo. Eu estava vendo um comentário do irmão Delcio Meirelles,
E ele falou de uma experiência do Stephen Kong, quando estava com o Watmani, e tinha alguns irmãos que eram enviados à China, enviados da China para o mundo, para evangelizar, e muitos passavam dificuldades, irmãos, até de fome. E o irmão Stephen Kong estava contando sobre essa experiência, que quando chegou a perguntar aos irmãos, está faltando alguma coisa na sua casa, irmão? O irmão dizia, não, irmão, não está faltando nada aqui. E ele contou isso com lágrimas, porque os irmãos estavam morrendo de fome, irmãos. Eles não falavam nada para ninguém. Porque nós entendemos o que é padecer por Cristo, irmão. Naturalmente, algum irmão poderia dizer, irmão, eu estou passando dificuldade, irmão. Mas os irmãos não quiseram dizer isso. Irmão, não está faltando nada para mim. Porque a alegria não está em coisas. Não está em lugares. A nossa alegria é do Senhor, irmãos. É Ele habitando em nós. Se nós estamos em Cristo e Ele está em nós, a nossa alegria é completa, irmãos. Nossa alegria é completa nele. Nós precisamos compreender o que é essa realidade, quando Paulo nos diz aqui para nós, padecerdes por Cristo. O evangelho que tem sido pregado por aí afora, irmãos, eu creio que é um outro evangelho. Outro evangelho. Um evangelho onde você tem que se disponibilizar de algo, você necessita fazer algo para buscar alguma coisa de Deus. Irmão, tudo que nós temos hoje está em Cristo. Porque Ele é tudo para nós, irmãos. Nós não precisamos de mais nada. Nós precisamos mais da manifestação dEle em nós. Nós precisamos compreender o que é esta realidade, esse testemunho vivo que o Senhor procura em nós, irmãos. Não obras, não podemos confundir obras com testemunho vivo do Senhor. Precisamos compreender, irmãos, o que é ser um testemunho do Senhor. É esse que Ele procura em nós. Isso que Ele procura em nós, um testemunho dEle. Aqui no capítulo 2 também de Filipenses, o versículo 14, está escrito assim: fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, nem esforcei inutilmente. Isto, irmãos, é muito importante para nós. Fazei tudo sem murmurações. Muito simples para nós, irmãos. Acontecer algo na nossa vida, acontecer algo em nós, e nós já nos desesperarmos, e já começar a reclamar do que vai ser amanhã, do que vai ser depois, do que vai ser os nossos filhos, do que vai ser a geração dos meus filhos. Irmãos amados, não podemos nos preocupar com essas coisas. Porque isso não cabe a nós. O dia do amanhã pertence ao Senhor, não a nós. Nós temos que viver, irmãos, o dia de hoje como fosse o último dia da nossa vida. Porque se nós vivermos assim, nós não vamos viver ansiosos e preocupados com nada, irmão. Com nada. E essa preocupação atrapalha o trabalho do Espírito em nós. Atrapalha, irmãos. Precisamos compreender a realidade de não murmurar nem contendas. Porque se nós entendermos o que é isso, nós vamos nos tornar irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Isso é tão atual para nós, né, irmãos? Uma geração pervertida e corrupta.
É isso onde nós estamos aqui vivendo. Agora, será que seria um raciocínio para nós achar que algo vai mudar, irmãos? Que algo vai melhorar? Não, irmãos. A perspectiva que o apóstolo Paulo tinha não era nas coisas do mundo onde ele estava vivendo, naquele tempo em que ele estava vivendo. Mas sim, ele olhava firmemente para Cristo, irmão. Você se lembra quando Pedro ousou impedir ao Senhor, quando apareceu naquele mar andando sobre as águas? Pedro ousou, irmãos. Será que temos ousadia, como Pedro teve? Senhor, eu quero ir aí. Venha, Pedro. E ele foi, irmãos. Ele pisou sobre as águas e foi. Mas qual foi o problema? Ele começou a olhar para a direita e para a esquerda. E aí ele afundou. Muitas vezes em nós, se tirarmos os olhos do Senhor, nós vamos afundar, irmãos. Vamos afundar. Temos que nos alegrar com Ele. Temos que nos colocar diante dEle para que Ele nos ajude, irmãos, a testemunharmos a vida dEle que está em nós. No meio de uma geração pervertida e corrupta, irmãos. Não é muito comum do que nós estamos ouvindo por aí afora hoje? Uma geração pervertida e corrupta? Escrito há tantos anos atrás? Porque isso é o que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Uma geração pervertida e corrupta. Agora, se nós vivermos aqui sem murmuração, nós vamos compreender e vamos nos tornar irrepreensíveis, irmãos. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem esforcei inutilmente. Nós vamos saber que tudo isso que nós estamos aqui, testemunhando o Senhor, padecendo por Cristo, será uma alegria para nós, irmãos. Será muito maravilhoso para nós podermos experimentar esta realidade em nós. Irmãos, um amado irmão do passado, chamado Inácio de Antioquia. A Antioquia foi um local ali em Atos capítulo 11, aonde começou a se chamar aqueles que eram do caminho de cristãos. Por que eles passaram a se chamar cristãos? Porque eles pareciam com Cristo. Eles eram pequenos cristos. Inácio era o bispo da igreja naquele local. Era um homem muito temente ao Senhor. E certa vez conta que ele foi preso pelo imperador Trajano. Era um imperador cruel daquela época, irmãos. Perseguia e matava muitos cristãos. Ele foi preso e foi julgado e foi determinado que ele seria comido, devorado pelos leões em Roma, no Coliseu. Porque esse era o quê? O entretenimento que o grande Nero colocava para as pessoas. Que é o entretenimento que nós vemos hoje por aí afora. O que eles faziam? Eles colocavam as pessoas para serem devoradas, destruídas. As pessoas ficavam vendo aquelas coisas e não se preocupavam com o que estava acontecendo fora. Isso é um entretenimento, irmãos. Você lembra alguma coisa que fala sobre entretenimento? Que entra nas nossas casas todo dia? Eu não preciso dizer isso, que todos os irmãos sabem o que é isso. É para o quê? Cauterizar a nossa mente. Cauterizar. Aí nós ficamos preocupados com as coisas, quando nós olhamos para o entretenimento. E aí nós, se não cuidarmos, irmãos, não olhamos mais para o Senhor. Esse homem, quando foi preso e foi levado ao Coliseu, ele disse assim, irmãos: deixar-me ser alimento das feras, pelas quais me será dado desfrutar a Deus. Eu sou o trigo de Deus. É preciso que ele seja triturado pelos dentes das feras, a fim de ser considerado puro pão de Cristo.
Este homem, irmão, ele desejou isso. Porque se você olhar cuidadamente sobre a história dele, muitos quiseram poupar isso de Inácio. Mas ele não, ele quis isso. Ele desejou isso. Perante todos, testemunhando do Senhor. Que glorioso, irmãos. Que maravilhoso. Para os nossos dias aqui, nós olhamos para as Escrituras. Quando você olha a vida de Estevão, irmãos, o primeiro mártir da igreja, quando ele deu o seu testemunho, contando ali sobre toda a realidade da palavra, daquilo que veio por Moisés, falando da realidade. O Senhor tem como as nuvens estrado os seus pés, e falou aquelas histórias tão maravilhosas para aqueles homens, e eles rangeram os dentes, irmãos, de ódio, porque ele era uma testemunha do Senhor. E o que diz ali em Atos capítulo 7, a partir do verso 54, mostra para nós essa realidade, de quando ele estava ali, pego daqueles homens, com tanto ódio, irmãos, e ele foi pego, e foi apedrejado, e ele estava ali. A visão que ele teve, irmãos, é uma visão que não tem outro lugar escrito dessa forma que ele viu. Ele diz que viu o Senhor no seu trono, e estava ele de pé, à direita do Pai. Nós olhamos para a palavra, o Senhor quando ressuscitou e subiu aos céus, ele assentou no seu trono. Mas Estevão viu ele de pé, irmãos, quando ele estava sendo entregue na mão dos pecadores. E ele ainda diz mais: Senhor, não impute os pecados nesses homens. Isso é demais para a nossa mente, irmãos, compreender essas coisas. De um evangelho que tem sido anunciado por aí, triunfalista, onde você tem que ter coisas, né? Que evangelho é esse, irmãos? Que evangelho é esse que é escrito na palavra de Deus? Qual que é, irmãos? Qual é o evangelho que Paulo nos anunciou? Qual o evangelho que Cristo nos anunciou, irmãos? Ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda, irmãos. Ele não abriu a boca. Ele não murmurou. Ele não reclamou, irmãos. Por que queremos viver um evangelho diferente desse? Triunfalista. Nós temos que preocupar com o testemunho que nós estamos dando do Senhor. Com o que as pessoas estão vendo em nós do Senhor. Será que as pessoas estão vendo em nós o que, irmãos? Membros da Igreja Batista apenas? Só isso, irmão? Se as pessoas verem nós como membro da Igreja Batista, irmão, que o Senhor tenha misericórdia de nós, amados. Misericórdia. Que o Senhor nos ajude, amados. Em Apocalipse capítulo 1, o verso 12, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Esta foi a revelação que João teve do Cristo glorificado, do nosso Senhor quando estava na sua glória. Foi essa a revelação que ele teve. Se você olhar o detalhe do verso 12, os candeeiros de ouro. O que diz ouro para nós, irmãos, na palavra?
A vida, natureza e glória de Deus. Nós vemos isso sobre essa questão do ouro. Vida, natureza e glória de Deus. O detalhe do candeeiro, irmão, se você olhar lá em Êxodo capítulo 25, você vê lá como foi dito a Moisés fazer aquela peça maravilhosa. E lá está o candelabro, o candeeiro, que é a mesma coisa. Mas o que mostra para nós é essa realidade. O ouro é a vida, a natureza e a glória de Deus. E o que acontecia aqui? Eu vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Se você olhar em Êxodo capítulo 29, quando fala ali da posição de Arão como sumo sacerdote, a roupa que ele usava, irmãos, uma roupa que foi igualmente apresentada aqui, que Cristo estava na sua glória. Porque, irmãos, Jesus se apresenta aqui glorificado como o sumo sacerdote. Somente o sumo sacerdote que usava esse tipo de roupa, irmãos. Essa roupa, uma veste talares cingida à altura do peito com uma cinta de ouro. Somente o sumo sacerdote que usava essa roupa. Que o Senhor apresenta a nós desta forma. O que diz para nós sobre as igrejas, as 7 igrejas, foi direcionada esta palavra. A primeira palavra fundamental, principal às igrejas é o arrependimento. Quando o Senhor leva João a esta revelação, a principal palavra era arrepende-te, ele disse para as igrejas. Mas se você olhar comigo aqui, no capítulo 2 de Apocalipse, o verso 4, quando o João diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A palavra aqui que ele levou a Éfeso é o amor. Porque eles tinham abandonado o primeiro amor. Aquilo que tinha conquistado os corações deles, eles tinham deixado para trás. A igreja de Esmirna, irmão, ia relatar com os irmãos aqui o verso 10, a parte B apenas. Ele diz assim: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que ele diz aqui para Esmirna é uma fidelidade. Ser fiel. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Para Pérgamo, irmãos, o verso 12, a parte B, nos diz assim: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada e 2 gumes. O que nos faz lembrar dessa espada afiada? Aquela mesma adaga que está escrita em Hebreus, que separa alma e espírito. Mas aqui o que ele diz para Pérgamo: separe santidade, separe do mundo. Que essa espada afiada de 2 gumes é colocada em Pérgamo para separar a igreja do mundo. É isso que nos diz aqui. Tiatira, irmãos, o verso 20, tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. O que ele nos ensina aqui é a submissão que estava sendo imposta sobre essa mulher. Mas, irmãos, o que ele diz aqui é que existiam pessoas que tinham o espírito de Jezabel na comunidade. Espírito desta Jezabel. É esta a realidade para nós. Agora, sobre a igreja de Sardes, no capítulo 3, o verso 1, a parte B apenas. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, que tem nome que vives e estás morto. A realidade aqui para Sardes é vida. Vocês estão mortos. Parece que estão vivos, mas estão mortos. E Filadélfia
A realidade de Filadélfia é a perseverança, que está no verso 10. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. E por último, a palavra que ele leva a Laodiceia, que está no versículo 17 e 18 do capítulo 3, é a realidade. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Esta é a palavra para a Laodiceia. Realidade, onde eles não estavam vivendo, a realidade de Cristo. Cristo estava do lado de fora. Irmãos, estas 7 igrejas nos ensinam muitas coisas, irmãos, do que foi revelado a João na ilha de Patmos, sobre o testemunho do Senhor em nós, sobre o que nós estamos vivendo hoje no século 21, da vida de Cristo que está em nós, da preocupação que nós temos em testemunhar de Cristo, viver a vida de Cristo em nós. Irmãos, o quanto nós temos que despertar para estas coisas no tempo que se chama hoje. No tempo que se chama hoje. Quando nós olhamos para apenas a vida desses irmãos que eu disse aqui aos amados, Inácio de Antioquia, o mesmo apóstolo Paulo, Pedro e todos os demais irmãos, como não falar do nosso amado Senhor? Como não dizer dele, irmãos? Daquilo que ele fez por todos nós, para a sua igreja, daquilo que ele veio testemunhar do Pai. Eu não vim fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. Irmãos amados, quando nós olhamos para a vida de Cristo, daquilo que ele realizou por todos nós, daquilo quando ele estava no Calvário, entregando o seu Espírito, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, irmãos. Será que essas palavras como soam ao nosso coração, irmãos? Lembrar de tudo isso que ele fez por nós, para nós sermos um testemunho vivo dele, irmãos. Não testemunhar coisas, mas testemunhar a vida dele que está em nós, irmãos. Ser um testemunho vivo. Porque ele é o bom perfume que está em nós, irmãos. Qual é a nossa preocupação nos nossos dias que nós estamos vivendo hoje? Preocupado com coisas? Não podemos, irmãos, preocupar com coisas, com nada que está acontecendo nesse mundo, mas sim olharmos firmemente para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Para nós termos responsabilidades com esse testemunho que veio em nós, irmãos. A luz veio até nós. Não foi nós que fomos ao encontro da luz. Foi ela que veio em nós. Nós temos que nos preocupar com esse testemunho, com essa responsabilidade que todos nós temos como cristãos, como filhos amados do Senhor. Porque se nós não tivermos esse desejo, irmãos, de manifestar a luz que foi vinda até nós, anelar isso, irmãos, testemunharmos o Senhor em todo e qualquer momento, para que Ele cresça, irmãos, e nós diminuímos. Esta é a realidade da igreja, irmãos. Quanto mais nós temos revelação do Senhor, quanto mais nós conhecemos Ele, irmão, nós vamos diminuir. Nós vamos diminuir. Porque esta é a realidade da igreja. Cristo cresce e nós diminuímos, irmãos. Mas não é isso que nós estamos vendo por aí afora. Não é isso que nós estamos vendo. Padecer por Cristo, irmãos, é compreender que a cruz está trabalhando em nós. Que Ele está operando. Não fique com medo de aquele fogo surgir no meio de vós, como o apóstolo Pedro diz. Não tenha medo quando surgir um fogo no meio de vós, que leva vocês a ser provados.
Mas acontece algo em nós, irmão, nós já fazemos o quê? Reclamamos e murmuramos. Quando o Senhor está nos provando, irmãos, lapidando-nos, nós reclamamos. Temos que ter discernimento das coisas que o Senhor tem feito em nós, irmãos, nesses últimos dias. O Senhor está à procura dos seus remanescentes. Dos seus remanescentes. Não esqueça disso, irmão. O Senhor não está à procura de multidões, e sim dos seus remanescentes. Daqueles que obedecem, daqueles que têm um testemunho vivo do Senhor. É desses que o Senhor está à procura, irmãos, dos seus remanescentes. Como nós dizemos aqui de Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna não podia ficar fora desta lista, porque ele foi um contemporâneo do apóstolo João em Esmirna, um bispo que foi martirizado aos 86 anos. Que maravilhoso a sua jornada diante do Senhor. Irmãos, estas histórias desses irmãos nos encorajam a nós nos colocarmos diante do Senhor e analisarmos qual é o testemunho que nós estamos dando dele. O testemunho dele. Aos 86 anos de idade, Policarpo diz assim: eu servi a Cristo por 86 anos da minha vida. Ele nunca me fez nenhum mal. Como poderia blasfemar contra meu rei que me salvou? Eles estavam colocando ele para ser morto em uma fogueira, irmãos. E eles estavam dizendo antes para ele que ele negasse o Senhor, que ele seria salvo. Ele diz isso: eu por 86 anos servi ao Senhor. Ele nunca me fez nenhum mal. Como agora eu posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? Irmãos amados, se nós não compreendermos essas realidades de testemunhar o Senhor, de ser uma testemunha viva de Cristo, o que seria para nós a reunião, irmãos, da igreja, se nós não compreendermos essas coisas? Na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, nos diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Irmão, se algo vem acontecendo nos nossos dias atuais e nós não testemunharmos do Senhor, nós não vamos compreender o que é isso. Porque antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados, irmãos, sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em nós. Qual a esperança que há em nós, irmãos? Cristo e este crucificado. O mundo está desesperado em torno de si mesmo e nós temos Ele em nós. Se alguém dizer algo para nós, irmãos, nós temos que testemunhar dele. Nós temos que fazer a diferença, porque Cristo habita em nós, irmãos. Não podemos se misturar à multidão. Cristo habita em nós, irmãos. Isso é tudo para nós, irmãos. Ele habita no interior de todo aquele que crê. Ele habita num lugar alto e sublime, mas também habita naquele que tem um coração contrito. Irmãos amados, qual é a nossa responsabilidade sobre tudo isso, irmãos? O que tem acontecido, que tem deixado o nosso coração preocupado, além da esperança que há em nós, irmãos? Pessoas estão aí afora gemendo, irmão, gemendo em busca de algo que possa preencher o vazio do coração, irmãos, em busca de coisas, desesperados, e nós estamos ali calados, irmãos, calados, e nós se preocupamos com coisas e talvez entramos em conversa que não faz parte de nós estarmos, irmãos. Não faz parte, porque quando alguém perguntar para nós a razão, por que nós estamos tão tranquilos,
porque a esperança que é Cristo está em nós, irmãos. É isso que nós temos que ter nos nossos lábios e corações. Pode acontecer o que for, a esperança minha é Cristo. Isso ninguém pode roubar de nós, irmãos, se isso for realidade em nós. Pode acontecer o que for com a nossa nação, mas a nossa esperança, irmão, é Cristo. Ele irá buscar a sua noiva, irmãos. Ele irá buscar, porque Ele é fiel à sua palavra. Nós temos que olhar para Ele, como o apóstolo Paulo viveu a sua vida, olhando firmemente para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Que o Espírito Santo nos ajude, irmãos, que Ele nos encoraje a testemunharmos da vida de Cristo que está em nós. Amém? Vamos orar, irmãos. Ó Pai amado, graças te damos, Senhor, por Jesus Cristo. Muito obrigado pela tua bendita palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa tal grande salvação. Pai, não permita que nós negligenciamos, ó Pai, esta tal grande salvação. Nos encoraja, Pai, a testemunharmos do Senhor em todo e qualquer momento, porque a nossa esperança está em Ti. A nossa esperança é o Senhor, ó Pai. Conforta os nossos corações. Pai, nós sabemos que o socorro só pode vir do Senhor. O nosso socorro é o Senhor, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos encorajados pelo Teu Espírito, a testemunharmos a Tua vida gloriosa que habita em nós. Muito obrigado pelo Teu cuidado. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem realizado em cada um de nós. Nós somos gratos por Ti, por tudo, Senhor. Nós somos gratos também por esse tempo que nós passamos aqui reunidos como igreja. Que toda a honra, meu Pai, toda a glória seja dada somente ao Senhor, que é tudo para nós. Oramos assim, meu Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.